Rosa está afiada, hein? Diz ela ali que está achando primeiro do que eu, e achou mesmo, irmãos. 1 Coríntios 2, 9 e 11. Mas, como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Esse texto, ele fala a diferença do Espírito do homem e o Espírito de Deus. Você conhece o que você pensa. Na administração, nós estudamos um termo chamado janela Johari, que tem 4 partes. A primeira parte é o eu aberto. É onde o que você faz, você sabe o que está fazendo, e as pessoas que te veem, elas sabem o que você está fazendo. É o que todo mundo conhece de você. Se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa do bem, todo mundo conhece essa parte do eu aberto. Aí nós temos a parte do eu oculto, que é o quê? Quando nós sabemos uma coisa sobre nós que temos vergonha de revelar para alguém, receio de revelar para alguém, algum medo, algum trauma, qualquer coisa que você tem medo de comunicar para alguém. Você conhece, o teu espírito conhece, mas as pessoas não conhecem. Porém, o Espírito Santo, além de conhecer as profundezas de Deus, também sonda o nosso interior e sonda os nossos corações. O homem do lado, a mulher do lado, pode não saber o que se passa na sua mente aqui hoje, mesmo sentado aqui. Mas o Espírito Santo, ele conhece tudo o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Lição aplicada. Um dos efeitos do pecado na vida do homem é a cegueira que não deixa o homem contemplar sua própria condição diante do Senhor. Apenas o Espírito Santo pode abrir os olhos do homem e convencê-los dos seus pecados. Apenas ele pode convencer o ser humano caído da veracidade do Evangelho e, através dele, inicia-se uma obra de restauração no homem. Essa é uma das razões pela qual o Espírito Santo é chamado de Espírito de Verdade, em João 14,17. E como de alerta e instrução para os irmãos, neste livro tem meditação diária. Todos os dias é bom que nós tiramos um tempo e lemos a palavra de Deus, para que a presença do Espírito Santo possa estar nas nossas vidas. Porque se nós alimentarmos a nossa vida lendo a palavra do Senhor, meditando nela, assim o Espírito Santo pode se achegar ao nosso coração. E o bom dos irmãos adquirir esses livros é porque eles nos dão uma orientação, nos dão uma base de alguns versículos. Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E aqui nessa meditação diária tem, em João 16:3, o Espírito Santo nos guia de toda a verdade. Em Mateus 12:32, se disser alguma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado. Em Romanos 14:17, o Espírito de Deus te dá paz e alegria. Os irmãos, lendo aqui, os irmãos vão ter uma orientação, uma base de como o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas e em nossos corações. E não só no livro, a maioria das Bíblias, quando você abre lá nas últimas páginas, você vai ter leitura de dias especiais, você vai ter temas. Por exemplo, essa que eu tenho aqui, ela tem como encontrar na Bíblia. Primeiro ponto, como eu ser um bom amigo. Aí tem lá Provérbios 17:17, Lucas 10:25-37. Então, pelo menos todas as Bíblias que eu tenho em casa, todas elas têm algum tema no final dela que me ajuda a estudar. Então, por exemplo, muitas das vezes nós temos dificuldade com alguma coisa. Por exemplo, aqui, como controlar a língua.
Salmos capítulo 12, Salmos capítulo 19, Provérbios 11. E isso daqui é um discipulado. Isso aqui é um discipulado. Talvez hoje você não tenha condição ou não teve a oportunidade de adquirir um livro, a sua Bíblia pode ter esse recurso. Sua Bíblia pode ter esse recurso. Bem no final dela, algumas tem mapas, né? Um pouco antes dos mapas você consegue encontrar esses versículos aqui. E é muito importante a meditação diária porque é um alimento espiritual. Você precisa pensar que se você ficar sem comer, seu corpo fica sem nutrientes. Assim também é a nossa alma. Se não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos ficar frágeis espiritualmente. E essas orientações da Bíblia é bem interessante, irmãos. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela tem essas pequenas orientações e tem uma parte que fala: quando se sentir triste, leia. Daí você vai lá naquelas orientações, naqueles versículos que está falando. A palavra que está falando ali alimenta a nossa alma naquele momento. Parece que está falando diretamente conosco naquele momento de tristeza. E fala várias instruções, quando se sentir ansioso, quando se sentir deprimido. Então, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é um livro, ela é uma bússola para nossos dias, para a nossa vida. Em todos os momentos, na alegria, na tristeza, no problema, em vez de você ir recorrer ao amigo, recorrer a qualquer outra coisa, as redes sociais, recorrer à internet, pega a Bíblia, senta num cantinho lá e vai meditar para você ver como Deus vai falar no seu coração. Ela não é a última opção do desesperado. Ela é a primeira. Ela é a primeira opção do avivado. Quem é avivado espiritualmente, a primeira opção dele é ver o que a Bíblia diz sobre qualquer situação. Os desesperados, eles vão recorrer a qualquer pessoa e depois, quando não deu nada, ele vai atrás da Bíblia. Mas o crente avivado, primeiro ele vai na Bíblia, porque ele sabe também que Deus ele usa pessoas. Nós vamos ver nessa aula como que o Espírito Santo age. Muitas pessoas, como nós dissemos na última aula, acham que o Espírito Santo hoje vai vir em forma de um vento e o vento vai trazer um monte de dinheiro para ele, vai cair diretamente em cima da mesa dele. Não. Deus vai usar pessoas para te conduzir a portas, para te conduzir a lugares. Deus, ele usa pessoas e ele quer usar você para ser uma bênção na vida de alguém. Objetivo da lição. Após o término dessa lição, você poderá levar o aluno a render-se à obra do Espírito Santo, demonstrar que a consciência do homem está tomada pelo pecado, esclarecer que o pecado é sua influência no homem, provar que apenas o Espírito Santo pode efetuar a verdadeira transformação. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16, do 5 ao 11. Neste momento eu gostaria que os irmãos participassem. Alguns irmãos leiam, vamos ler de 2 em 2 versículos, os irmãos lê 2, as irmãs 2. Livro de João, capítulo 16, versículos 5